Decidi ligar. Nós hoje vamos falar sobre planejamento reencarnatório. Muitas pessoas, principalmente aquelas que são apenas espiritualistas ou simpatizantes do espiritismo, têm uma certa curiosidade e até dificuldade para entender o que é a reencarnação e por que ela é necessária, né? Até mesmo muitas pessoas que acreditam em comunicação entre o plano espiritual e o plano físico têm dificuldade de entender as questões da reencarnação. Acham que é bobagem, acham que parece nós nos tornamos como bolas de ping-pong, já ouvi esse termo, aí vai lá e volta, vai lá e volta, vai lá e volta. Como é que pode? Por quê? Para que tudo isso? Então, em primeiro lugar, nós temos que lembrar, pensar, racionalizar que se cada um de nós tivesse apenas uma experiência no planeta Terra, seria justo que uns viessem com saúde plena, outros com deficiências monstruosas, que alguns nascessem em berço de ouro, como se costuma dizer, com todas as facilidades financeiras que podem ser lhes dada nesse plano físico, e outros sem nada, chegando ao ponto de quase morrer de sede, de fome, após o nascimento. Será que teria uma razão para uma existência assim, relativamente curta, na qual uns são escolhidos para tirarem vantagem de tudo e outros não conseguirem vantagem em nada? E aí, o que será que nós pensaríamos? Será que acreditaríamos que havia e há um Pai Criador? Chamaríamos a nossa fonte criadora de Pai? Porque um pai poderia criar filhos de formas tão diferentes, com possibilidades tão distintas? Seria justo? Até porque, depois que acabou a vivência, acabou. Vai ficar daí, se foi bonzinho, no céu, escutando harpa, e se foi malzinho, vai ficar lá nas profundezas do fogo do inferno. E isso também é opção de pai, porque por mais que o meu filho cometa erros, eu vou desejar que ele se recupere e vou auxiliá-lo ao máximo para a sua recuperação. Mas eu jamais vou botar-lhe num caldeirão de fogo ardente. Então, percebam que se há tantas diferenças entre nós, seres encarnados, é porque alguma razão há que justifique essas vidas tão diferentes uma das outras, de possibilidades, né, que nos envolvem. E aí, nós temos no O Livro dos Espíritos um comentário de Kardec na questão 171, que diz assim: todos os espíritos tendem para a perfeição,
e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. E aí, como nós falamos em prova, isso me lembra os tempos da escola, né? Na escola, para a gente passar de ano, a gente precisa fazer o quê? As provas, de maneira a mostrar que estamos ou não aptos a essa mudança. Pois bem, vamos fazer uma analogia. Se cada vida nossa, cada encarnação nossa, fosse igual a um ano escolar. Bom, na fase da alfabetização, primeiro ano, né, do infantil, normalmente quem é que escolhe a escola para onde a gente vai? O jardim de infância, seja como se chamem agora. Os nossos pais. E por quê? Bom, porque a gente é pequenininho, a gente tem 3, 4, 5 anos. Como é que a gente vai dizer, eu quero essa escola, essa aqui eu não quero? Nós não temos conhecimento para tanto. Então, cabe aos nossos pais nos instruírem. Ou os nossos responsáveis, né? Porque muitos, né, nascem e não permanecem na companhia dos seus pais, mas nem por isso ficam abandonados. Há sempre um responsável que vai encaminhá-lo aos estudos. Então, até que tenhamos uma idade apropriada para tomarmos determinadas posições, nós iremos à escola em que os nossos pais nos colocarem. E ali, de acordo com o nosso esforço, os nossos trabalhos, o nosso comportamento, nós vamos, enfim, poder passar de ano. Algumas vezes, na vida espiritual, é assim que acontece. Nós viemos e não tivemos uma vivência muito boa. Nos entregamos na preguiça, achamos que fazer faculdade, estudar para quê? Vou ficar por aqui porque tem muito ladrão que ganha de tudo, vou roubar que é mais rápido, assim eu consigo ter o que eu quero, não preciso passar numa faculdade. E é claro, para muitos no plano terreno, parece que as coisas passam desapercebidas, né? Quando tantos, mesmo com tantos erros, a olho nu, parece que passam sem nenhuma condenação. Mas não é assim. Na verdade, os nossos professores, ou seja, os nossos guardiões, os nossos mentores, anjos protetores que caminham conosco, como toda a diretoria da escola, está percebendo as nossas faltas. E aí, na hora da prova final, ou seja, na hora que nós morremos, para nascermos novamente na vida espiritual, nós vamos saber se passamos ou não de ano. E tudo isso será avaliado. E aí, como eu rodei e meus pais falaram, então agora
você vai ficar de castigo. No próximo ano, você vai repetir e nós vamos cuidar para que você não fique só na televisão, no videogame, e você vai ter que estudar um pouco mais. Você vai ter horário de estudo, se tiver dificuldade, a gente vai procurar um professor especialista. Mas vamos te dar subsídios. Mas como você ainda não tem condições, né, de achar qual é o seu melhor colégio, nós vamos te manter nesse que nós achamos que será o melhor para você. Isso se chama planejamento. Mediante as atitudes do filho, os pais planejam o seu novo ano. No plano espiritual acontece o mesmo. Ao desencarnarmos, nós mostramos as nossas notas. Se tivemos bom comportamento, se entregamos e concluímos todos os trabalhos, se passamos bem nas provas. E de acordo com esse resultado, vai ser planejado o nosso próximo ano, ou seja, a nossa próxima vinda. E aí nós viremos para repetir, para poder aprender mais, para poder ter mais apoio, porque muitas vezes nós não conseguimos as notas porque não conseguimos achar a maneira correta de aprender, né? E sucessivamente. Falar em reencarnação é falar em passar de ano. Quando nós terminamos um ano da nossa vida reencarnatória, nós vamos ao plano espiritual, prestamos conta de tudo que fizemos ou deixamos de fazer. E aí, nós seremos mandados de volta com um novo planejamento. Ou, se eu já estou indo para o ensino médio, já tenho conhecimento de muitas coisas, fui bem, tranquilo, passava de ano, às vezes meio arrastando, mas deu tudo certo. Cheguei para os meus pais e disse assim: ano que vem eu não quero mais ficar nessa escola, eu quero ir para a escola tal. Aí você diz para o seu filho assim: olha, a gente pode pensar, só que assim, a escola tal vai ser mais cara, vai ser mais longe, você não vai poder ir de carro porque, né, papai e mamãe vão trabalhar para outro lado, aqui você tinha carona, você vai ter que ir de ônibus sozinho. Né? Vai ter que estudar, se virar, porque vai perder algumas coisas até, porque o dinheiro que eu dava para mais passeios e tantas outras coisas, vai ser voltado para esse colégio que você escolheu. É isso que você quer? É. Combinado assim? Então tá, combinado, você tem condições de entender. E aí o filho muda de colégio. Ele tem duas possibilidades, talvez outras, mas vamos falar de duas especificamente. Ele pode ir para essa escola, ir de ônibus, ficar feliz, mesmo sem ter umas guloseimas a mais, uma roupinha nova a mais, talvez alguma coisa a mais, mas ele está muito feliz em estar nesse colégio. Ele estuda muito mais e passa de ano com glória, ou, apesar de ter pedido para ir para o colégio, começa a reclamar que está indo de ônibus, começa a faltar aula, começa a gazear, reclama porque não está ganhando as roupinhas novas ou dinheiro para comprar suas besteirinhas a mais, e no final roda de ano. Quem foi
que escolheu o filho mudar de escola, não foi? E quem foi que fez com que ele ou se desse bem ou se desse mal? Ele. Porque ele podia se esforçar, passar, já que ele foi para a escola que ele pediu, né? Se formar com estrelinhas, ou gazear, se arrepender, reclamar, né? Como a gente diz, ficar um garoto chorão, né? Sempre resmungando, reclamando. Isso se chama de livre-arbítrio. Liberdade de se expressar e de optar pelo caminho que vai seguir. O planejamento reencarnatório, ele acontece exatamente desse mesmo jeito. Quando nós começamos a ficar um pouquinho mais espertos, um pouquinho mais maduros, nós até temos a possibilidade de opinar pela nossa reencarnação. E aí a gente vai dizer, qual é a escola que a gente quer passar? Ah, eu quero ir para uma família bem rica, porque eu quero ajudar todo mundo quando eu estiver encarnado. Com o dinheiro eu vou construir creches, eu quero ser aquele jogador mais bem pago, porque eu vou fazer hospitais. Eu não vou querer nada para mim a não ser o suficiente para que eu viva tranquilo com a minha família. Tá, quem é que não quer uma vida dessa? Tudo bem. Os nossos guardiões, os nossos tutores espirituais, dizem, olha que lá embaixo o dinheiro é diferente. Olha que tu vai ter que pegar o ônibus, tu vai perder algumas coisas, não vai ser fácil ir para esse colégio novo. Essa vivência com o dinheiro lá embaixo não vai ser. Não, porque eu sei que, olha, o que eu quero é isso, é ajudar os outros e ser rico, para poder fazer tudo isso. E aí ele vem. Fácil, né? Uma reencarnação fácil. Quem é que vai reclamar de uma reencarnação assim? No meio dos ricos, aonde a luxúria come solta, aonde você pensa, vou dar uma casa ou vou comprar uma Ferrari? Afinal de contas, eu sou rico, mereço andar numa Ferrari, ou sei lá qual é o carro aí, né? Eu vou ajudar aquela escolinha. Vou dar um pouco de comidinha para eles. Acho que eu tenho alguma coisa com escola que eu tenho que ajudar. Vou mandar umas comidinhas lá para aquela escolinha, umas frutas. E a espiritualidade está ali, ó. Tem que ajudar. Lembra? Você falou que você vinha para cá para ajudar. Não, mas eu vou ajudar aquele meu amigo que é dono daquele restaurante chique, e vou levar todos os meus amigos lá e vou comprar as melhores comidas, as melhores champanhes, as espumantes que tiverem na casa. Estou ajudando o meu amigo. O que às vezes parece fácil é uma grande armadilha. O dinheiro corrompe. A facilidade nos deixa preguiçosos. E se não tivermos atentos, vamos começar a gazear a nossa proposta reencarnatória. Por isso que o livre-arbítrio, ele tem que ter o seu momento de escolha. E ainda assim, aquele que toma a rédea das suas vontades tem que ter muita vontade de seguir retamente aquilo que se propôs a seguir. Então, meus irmãos, um planejamento reencarnatório nada mais é do que pai de amor e bondade olhando para o seu filho e dizendo: esse é o melhor caminho para você poder passar de ano.
nessa tua experiência, nessa tua reencarnação. Esses serão os melhores pais para que você aprenda o que está te faltando. Essas vão ser as melhores dificuldades para que você aprenda a dar valor a todas as coisas que um dia você teve e não valorizou. E assim sucessivamente. A reencarnação, ela não é algo de improviso. É feito um estudo justo, como o nosso Pai é justo. Por isso a reencarnação é séria e tão benéfica. É o presente do nosso Pai nos dando sempre a possibilidade de melhora. Ele apenas não vê que nós erramos. Ele vê em nós sempre uma possibilidade de acerto. Porque se nós aqui, com a pequenez do nosso conhecimento, das nossas atitudes morais, do nosso compromisso moral, ainda fazemos de tudo pelos nossos filhos, imagina o Pai de todos. É uma perfeição. Nada é por acaso. Kardec nos diz também: o homem que tem consciência da sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Lembram que eu falei? Que a gente aqui olha às vezes para aquelas pessoas que, infelizmente, a gente sabe, percebe, que estão passando por cima dos outros para terem as suas conquistas, e às vezes nos dá um amargor, porque aparentemente parece que essas pessoas nada sofrem, por nada passam. Não aos olhos do Pai. Esse vai, na hora certa, dizer: agora você volta para começar de novo, para poder melhorar. Exatamente aquilo que nós, se não fizermos, devemos fazer para com os nossos filhos. Você colhe o que você plantou. Eu posso até segurar o cesto para colocar a tua colheita. Vou ficar do teu lado, mas a colheita é tua. É isso que Jesus nos diz. É isso que o Pai nos diz. Nos mostrou através de Jesus. Sustém-no, porém, ali reanima a coragem, a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem e que, mediante novos esforços, dado-lhe será conquistá-lo. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não teve, deplora ver, tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. Então, é muito importante que nós tenhamos um entendimento de que nada se perde. Tudo que aqui adquirimos, e nós temos esse costume, né? Se hoje com o que eu sei, eu tivesse os meus 20 anos, a minha vida teria sido diferente. Não daria certo.
Porque a idade, o corpo, a mente nos 20 anos não tinha como absorver o que os outros 20, 30 anos foram absorvendo. Tudo tem um tempo, mas tudo fica em nós. Então, nada é perdido. O que nós precisamos fazer para vivermos bem é entender a racionalidade das leis de Deus, que são perfeitas e imutáveis. Leis que trabalham em função sempre do nosso crescimento. E não importa a escola em que eles nos matricularem. Nós nunca estaremos sozinhos e nós sempre iremos ter a oportunidade de passar de ano. Então, não precisamos nos prender a medos, a incertezas, a pré-julgamentos. Façamos o nosso melhor, de acordo com o que pudermos. Né? Nas faculdades, a gente tem as fases, né? Ou períodos, tem faculdade que chama de período, né? Que é de 6 em 6 meses. Faça a cada semestre o tanto de matéria que você conseguir. Nem mais e nem menos. Não importa se você vai se formar em 4, 5 ou 6 anos. Você vai se formar. Não desista do que você conseguiu em função do que você perdeu. É assim que Deus, que a espiritualidade vê a cada um de nós como estudantes aos quais eles estão sempre dando uma possibilidade melhor para o crescimento, para o melhoramento, para que consigamos um dia, no tempo de cada um, recebermos o tão sonhado diploma de espíritos evoluídos. Por isso, o planejamento reencarnatório. Por isso, a reencarnação, ela deve ser olhada com gratidão. Porque é uma oportunidade, é mais uma oportunidade de um Pai amado e benevolente que nos dá, dentro das possibilidades, tudo aquilo que precisamos. Se nós olharmos a nossa vivência com carinho, como um presente, acreditando que, mesmo que eu tenha saído da escola particular para ir para a escola pública, e que ali os banheirinhos não são tão cheirosos, ali os meus amigos não usam a roupa de marca que eu gosto, mas é ali que eu vou aprender muita coisa que vai fazer com que eu seja uma grande pessoa. Porque Deus nos coloca no lugar certo, na hora certa, mediante os caminhos certos que precisamos seguir. Agora, o livre-arbítrio é nosso. Se vamos nos empenhar no estudo, se vamos agradecer a oportunidade e nos esforçarmos para essa elevação moral, de amar ao próximo como a nós mesmos, depende só de nós. Dificuldades
com certeza. Talvez recuperação, talvez perda de uma matéria. E daí? Deus não nos cobra pelas mensalidades que Ele paga na nossa escola. Ele simplesmente nos coloca no caminho, na escola que precisamos frequentar. E nos dá a possibilidade. Se não foi na primeira, vai na segunda. E assim sucessivamente. Eu espero que possamos realmente consolidar em nós esse pensamento que a doutrina espírita, que a filosofia e o aprendizado dos espíritos nos trouxeram, esclarecendo as razões das nossas dificuldades e das nossas diferenças nesse plano chamado escola. Obrigada a todos e uma boa noite. Sérgio?